Olá pessoal, tudo bem? Obrigado aqui pela presença. Não esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar. Fique à vontade para comentar também. Divulgue. Hoje nós vamos falar sobre um livro. É uma dica de livro. Não é um livro novo. É um livro de 1995 e que vai ajudar muito a quem quer compreender os segredos da mente, né? Hoje já não estão segredos assim, com as imagens que nós temos desse mundo fantástico que é o nosso cérebro, que é o nosso intracrânio. Hoje eu quero falar sobre o doutor Antônio Damasio, olha aí, neurocirurgião português, professor de neurociências da Universidade do Sul da Califórnia, Estados Unidos da América, que escreveu esse livro, O Erro de Descartes. Já chama atenção, né, o título do livro, Emoção, Razão e o Cérebro Humano. É um livro de 95 da Companhia das Letras, um dos mais vendidos no país, né, ao longo de todos esses anos, de mais de 25 anos, 26 anos para ser mais exato. É um livro que ele parte da ideia do Descartes, que Descartes vai lançar o cogito ergo sum, o penso, logo existo, mas a leitura do professor Antônio Damasio vai ser diferenciada. Vai ser o existo, logo penso, de um ponto de vista filosófico, porque o professor também conhece filosofia da mente. Ao longo desse livro nós vamos ter algumas coisas interessantes. Por exemplo, são 11 capítulos. No primeiro capítulo ele fala sobre a história de Phineas Cage e os seus distúrbios no pós-acidente. Houve uma mudança de personalidade. Acho que vocês já devem ter visto o Phineas Cage, você pode pesquisar na internet, o Phineas escreve com PH, Phineas Cage, e você vai ver que era um trabalhador das ferrovias norte-americanas do século XIX, em que há uma explosão e um ferro é lançado ao alto, e esse ferro, quando cai, atravessa o crânio do trabalhador que gerenciava aquela turma. E é um fato bem interessante porque ele ainda é socorrido e depois faz cirurgias e tudo, e depois, mais adiante, ele começa a apresentar distúrbios emocionais, distúrbios da personalidade. Então o professor Antônio Damasio dedica o primeiro capítulo para estudar essas situações que ocorrem com Phineas Cage. No capítulo 2 ele dá uma abordagem mais profunda na anatomia do sistema nervoso. Chega a declarar que para se conhecer o cérebro, é necessário conhecer a neuroanatomia, o que é muito importante para aquele que vai se dedicar, para aquele ou para aquela que vai se dedicar a esse campo. No terceiro capítulo, o professor Antônio Damasio vai falar sobre o raciocínio, também examina pacientes, né, de sua clínica com tumores cerebrais e como isso vai afetar no comportamento mais adiante. É muito interessante essas páginas do capítulo 3. No capítulo 4, ele vai trazer outros casos com lesões pré-frontais e também trazendo explicações neuroquímicas. Vai falar muito sobre a questão dos neurotransmissores, dos neurônios e suas sinapses. Nós temos algo em torno de 80 bilhões de neurônios e esses neurônios em suas combinações, elas vão passar o número de trilhões. Então imaginem tudo isso funcionando de forma minúscula dentro de nossos cérebros. No capítulo 5º, uma viagem pelo organismo. Ele não vai ficar só na mente, vai em todo o corpo, vai passar pelo sistema nervoso e vai trazer detalhes do nosso organismo. Quanto é interessante aprender com o professor Antônio. No 6º, ele fala sobre a regulação biológica, sobre como o nosso próprio organismo detém suas defesas, né, como se defende de agentes exteriores ou internos também, e como essa luta ela se processa dentro do nosso organismo. No capítulo 7 vai adentrar um pouco mais no sistema límbico, vai falar sobre a questão das emoções e também dos sentimentos. Eu estou falando rápido porque aqui é questão de vídeo, né? Mas cada capítulo desse merece um estudo super especial. Nós aprendemos muito com esse livro, O Erro de Descartes. No capítulo 8º, ele vai trazer um conceito bem interessante sobre marcador somático e vai abordar dois campos bem especiais da nossa mentalidade, a racionalidade unida à emoção.
No 9º capítulo vai abordar o sistema nervoso autônomo, que se divide em 2 grandes sistemas, simpático e parasimpático. No capítulo 10º, abordagem mais profunda ainda sobre o cérebro do ponto de vista do eu neural. No 11º capítulo, o professor Antônio Damasio vai esclarecer o erro de Descartes. Por que é que esse livro se chama O Erro de Descartes? Quando aí ele vai trazer toda essa abordagem realizada no livro e trazer a sua sentença, né? Ao invés do penso, logo existo, ele vai trazer o existo, logo penso. É bem interessante porque a partir daí você vai pensar sobre o assunto. Eu, por exemplo, como num primeiro momento cartesiano, né, pela questão do penso, logo existo, aprendi bastante com isso aqui e aprendo diariamente, né? Apesar de não ter abandonado a história do espírito, né, que encarna, essa é a minha ideia e de vários neurocientistas, mas sabemos que uma grande maioria tem primeiramente em suas mentes o cérebro que pensa e a partir adiante com outras conotações. Um grande abraço a todos e a todas, muito obrigado. Está aqui O Erro de Descartes, 1995. Mais adiante, outros livros e outros vídeos também. Grande abraço.